No Sem Limites de hoje, nós vamos falar sobre legado. É isso mesmo. Você já ouviu falar essa palavrinha? Você está preocupado com o seu legado? O que você vai deixar para as próximas gerações? Ou você é aquela pessoa que vive o dia a dia e olhe lá? Esse é o tema de hoje do Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, tá entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha e também se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Para falar desse tema, tá aqui do meu lado, minha esposa, Bispa Camille. Tudo bem, pessoal? E esse tema é um tema interessante, né? A gente ouve muitos coaches, muitos pregadores falar sobre legado, né? Sobre a importância do que você vai deixar para a próxima geração, o que você vai deixar de valores, de princípios, daquilo que você ensinou, daquilo que você conquistou, né? Só que eu tenho uma percepção, Camille, que a maioria das pessoas vivem um dia após o outro, né? Elas estão preocupadas em resolver os problemas daquele dia, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Vida leva Vida eu. leva é eu? mesmo. Dificilmente alguém está preocupado com o legado, né? As pessoas normalmente estão preocupadas em sobreviver. Você percebe isso também? Não, eu percebo. Inclusive, outro dia eu estava pensando, eu falei, gente, o que eu espero da minha vida daqui a 10, 20 anos? Como que eu vou estar? Como que meus filhos estarão? O que eu vou ter, né, plantado na vida deles, plantado na vida das outras pessoas? Aí eu fiquei pensando na vida de outras pessoas que já têm um legado, né? Já estão deixando, por exemplo, né? Claro, tem como a gente falar de legado, você falar do Bispo Robson, do Bispo Lúcia Rodovalho, gente. Né? Duas pessoas maravilhosas, bispos, pastores, mentores, que estão, né, que estão construindo, estão deixando um mega legado. Não só para nós que estamos próximos deles, mas para toda uma geração que cresceu, que está crescendo, né, ouvindo os nossos bispos, né, a trajetória deles. Meu Deus! E eu fiquei me fazendo essa pergunta. Falei, meu Deus, tem tanta coisa que eu preciso fazer, tanta coisa que eu preciso ainda aprender e que eu preciso, né, passar para os meus filhos. Porque acho que o maior legado que, né, de um pai e de uma mãe, acho que quando um pai e uma mãe... Eu falava isso com minha mãe outro dia. Quando você tem seus filhos, quando seus filhos se casam e eles têm a vida deles, e eles conseguem viver a vida deles sem dar problema, sem, sabe, ter aquelas coisas, né, que nos perrengues do dia a dia, vamos falar assim, mas eu fico vendo por mim, né? Eu casei, né, tenho a minha família, tenho a minha casa e, gente, por incrível que pareça, eu nunca levei alguma situação para minha mãe. Da minha vida, da minha família, do meu casamento. Eu vivo a minha vida com meu marido, com Deus, entendeu? Com os nossos líderes. E a nossa vida é assim, a gente vai crescendo e vai aprendendo e vai rompendo. E eu tava falando com minha mãe, né? Acho que o maior legado, a maior felicidade de um pai e de uma mãe é ver, né? Olhar pro seu filho, ver que ele casou, que ele teve a família dele, que ele tá ensinando os seus filhos e falar, poxa, eu cumpri minha missão. Acho que esse é o primeiro legado que as pessoas precisam se preocupar em deixar. Tipo assim, ó, cumprir a minha missão, como mãe, como pai, né? Então, porque assim, você pode deixar o legado na vida dos seus filhos, é o mais comum, né? Por exemplo, uma pessoa fala, mas peraí, eu não entendi ainda o que é legado. Legado é aquilo pelo qual você é lembrado. Depois que você partir dessa terra, depois que você... O que você vai deixar? Né? Tem gente que... Ninguém nem lembra mais, ninguém nem ouve mais falar dessas tem pessoas. Vários vídeos que nós vamos ir falando, mas existe uma diferençazinha, né, Cristiano, entre legado e hereditariedade, que é muito parecida as duas coisas, mas que tem sentidos diferentes, vamos falar assim. Sim, mas quando a pessoa ela deixa um legado, ela é aquilo pelo qual ela é lembrada. É a marca que ela deixou, É a marca que ela deixou. Né? Então, normalmente, você deixa um legado primeiro na sua família, nos seus filhos, né? Mas você pode marcar uma geração, como você falou do Bispo Robson e da Bispa Lúcia, né? Enquanto a gente falar de Sara Nossa Terra, por exemplo, nós vamos lembrar do Bispo Rodovalho. Quando a gente falar de TV Gênesis, nós vamos lembrar do Bispo Rodovalho, que é um legado que ele está deixando para as próximas gerações, né? Então é muito comum esse legado familiar, mas existem outras formas de legado. E a principal questão do legado, Jesus deixou um legado, Jesus morreu tem 2000 anos,
Nós estamos aí falando de Jesus. As marcas deles estão aí Exatamente, ainda vivas. Né? Todos os homens da Bíblia, os personagens bíblicos, deixaram um legado. Né? Então, o legado é algo que é importante, é algo que você deve pensar, algo que você deve refletir. É algo de valor, né, Cristiano? Pensar, qual o legado que eu estou deixando. Por exemplo, Fernandinho Beiramar vai ser lembrado pelo quê? Né? Tem um legado positivo e tem um negativo também. Né? Um assassino. As histórias tristes, né? Comoventes. Exatamente, alguém que se matou, alguém que deixou um legado negativo, né? Então é muito importante. Então tem aquele que deixou o legado positivo, tem aquele que deixou o legado negativo, tem aquele que foi neutro. Ele não fez diferença na vida de ninguém, ele sobreviveu, ele passou aqui na Terra, né? Agora, quando você olha para os personagens bíblicos, para os heróis da fé, né? Para os patriarcas, para os homens de Deus, todos eles deixaram um legado, todos eles deixaram uma história que nos inspira até hoje, né? Vamos chamar o primeiro vídeo da internet. Pode soltar para a gente, por favor. Qual passado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Em 2042, 2052, nós seremos olhadas e olhados como homens e mulheres que fizemos o quê? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa herança? Qual é a nossa obra? Quando em 2042, 2052, olharem o nosso tempo, imaginarão que nós somos homens e mulheres que falamos, eu faço o que eu posso. Ou fomos capazes sim de viver e dizer, eu faço o que eu posso. Ou seja, não deixe de fazer o que pode ser feito. E nesse que pode ser feito, faça o meu melhor naquela condição. Olha aí, né? Então, a pergunta de quem está preocupado com o legado é essa, né? Daqui 20 anos, daqui 30 anos, eu vou olhar para trás, o que eu construí, né? Porque o que eu fiz para trás já foi, não tem como eu mudar mais, né? Passado tem como mudar. Se eu vou começar a pensar no meu legado, eu tenho que começar a pensar... De agora. De agora, daqui para frente. Agora está na sua mão, você pode mudar, né? A sua história, a sua imagem, aquilo que você está construindo, né? Ele falou, eu vou fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho na minha mão. Exatamente. Ou seja, eu vou dar o meu melhor com aquilo que eu tenho. Porque muitas pessoas, né, que elas ficam esperando uma oportunidade. Não, quando eu tiver alguma coisa, quando eu for tal pessoa, ou quando Deus me der condições melhores, aí sim vou poder realizar, vou poder fazer. Mas, gente, às vezes não é isso. Deus não está falando para você quando você tiver... Deus, primeira coisa, né? Deus nos ama como nós somos, como nós estamos. Então, a gente precisa entender que posso fazer... A própria palavra de Deus nos ensina, né? Quando ele fala, tudo que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, dê o seu melhor naquilo que você tem, como você está, como você é. Então, você não tem que ficar esperando por algo acontecer para você mudar a sua história ou construir um legado. O Bispo Rodovalho, gente, ele cansa de falar, de cantar a história dele. Ele não era um homem que tinha carro, ele andava de ônibus, ele pregava, ele andava, ele pregava, ele andava. Então, gente, ele foi construindo aquela história ali, que ele é tão inspirador. Meu Deus, eu fico olhando, às vezes eu falo, meu Deus, não estou fazendo nada. Nem o que eu estou fazendo, meu Deus. Está tudo tão facilitado, as coisas estão tão fáceis para nós hoje, que quando a gente olha para trás e vê essas histórias tão inspiradoras como os nossos bispos, meu Deus, a gente pensa, eu ainda tenho muito o que fazer, eu preciso aprender. Então, assim, eu tenho que fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho nas minhas mãos agora. Isso é o mais importante. O importante é agora, como o Cristiano falou. O amanhã eu vou colher plantando hoje. Então, eu tenho que pensar no hoje para poder colher futuramente. É isso mesmo. Você lembra daquela historinha, né, cara? Você tem que fazer um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Essa historinha aí tem a ver com o legado, porque se você deixou um livro, você deixou algum ensinamento ali, Sim. Algum pensamento, né? Se você plantou uma árvore, alguém vai se beneficiar daquela árvore em algum momento. Eu falo que não é que não tem nada a ver, não deixa de ter alguma coisa, tem, entendeu? Mas não é só simplesmente fazer isso, tem que ter um propósito. Para que eu estou construindo essa árvore? Eu estou escrevendo esse livro aqui para quê ou para quem? Qual é o propósito desse livro? Eu vou ter um filho, gente, hoje todo mundo faz filho, quem quer. E quem é pai de verdade? Quem é mãe de verdade hoje, entendeu? Realmente que cria. Exatamente, que não é só ter um filho, é tanto você lhe dar o pé da panela. Espirituais, Sim, né? Claro. Não, igual eu falei, não deixa de ter um fundamento, entendeu? Mas tem uma outra história por trás daquele livro. Tudo que eu for fazer, eu preciso colocar um propósito, né? Para que eu estou fazendo isso? O que eu quero com isso? Onde eu vou chegar com isso? Então, assim, tudo é um conjunto de coisas. Agora, você acha que todo mundo precisa deixar um legado?
Não tem gente que nasceu, vamos usar uma palavra aqui, para ser coadjuvante mesmo na vida? Então, eu acho Só para o estar ali seguinte, no meio da Cristiano. multidão, porque se todo mundo for deixar um legado, se sim. todo mundo for... Você só vai ter cacique, você não vai ter índio, Então, mas né? igual eu falei, né, nos programas anteriores, igual eu falei, gente, Deus dá uma oportunidade para todas as pessoas. Todos os dias uma portinha aberta, gente, nas nossas vidas. E igual eu falo, nem todo mundo abraça essa oportunidade. Ou nem todo mundo abre essa porta. Deus coloca uma chave na nossa mão, entendeu? E coloca um molho de chave. Aí tem gente que pega a chave, enfia 2, 3, não deu certo, vou largar para lá. E tem os outros que pegam e falam, não, vou tentar até a última chave. Uma aqui vai ter que abrir essa porta. E aquele que abre a porta vai deixar um legado, vamos falar assim, né? Tá? Vai construir sua história. Ele Porque quer algo novo. a percepção que eu tenho é que a história que você constrói, que posteriormente vai virar um legado, tem muito a ver com o seu propósito, com a sua felicidade. Quando você não vive o propósito, você não vai estar sendo pleno. Não, bicho, eu posso ser feliz, tendo uma vida simples, cuidando ali das minhas coisinhas e tal. Amém. Tem gente que se contenta com isso. Exatamente, vou falar a palavra certa. Você falou a palavra certa, se contenta. Mas a plenitude mesmo vem quando Exatamente. você vive o seu propósito, quando você vive aquilo pelo qual Deus te criou, né? É igual eu falo, eu tô vivendo Agora, meu as pessoas são propósito. livres, podem fazer Sim. essa escolha, né? Eu falo assim, eu tô vivendo meu propósito, né? Eu tô vivendo meu chamado. Ontem uma pessoa me fez uma pergunta que me fez refletir isso, né? Aí eu falei, gente, eu estou vivendo meu propósito, mas eu preciso de mais, eu quero mais, eu preciso crescer mais. E para isso acontecer, eu preciso investir, né? Buscar, entendeu? Não ficar na paradeza, esperando as coisas caírem do céu, porque se continuar dessa forma, nada vai acontecer, tudo vai permanecer na mesmice, vamos falar assim. Então, deixar um legado, aí eu fico pensando, qual é o legado que eu vou deixar na vida dos nossos filhos? O que nós vamos deixar para eles, entendeu? Eu sei que nós vamos deixar uma marca na vida deles, mas essa marca, né, como você disse, ela pode ser positiva, pode ser negativa. Então, nós como pais vamos trabalhar, amém, irmãos, para deixar uma marca positiva, uma marca bonita, né? Quando Na vida das pessoas, né, Camila? Eu acho que Deus nos fez para fazer diferença na vida, né? O que Jesus falou? Qual que é o maior mandamento? Amar o Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo o teu coração, com toda a tua força. Primeiro, amar a Deus. Depois, amar o próximo como a ti mesmo, né? E é muito bom quando a gente consegue fazer diferença na vida das outras pessoas, né? O legal é quando você olha para a história de uma pessoa, você fala assim, nossa, que história bonita. Eu queria ter uma história parecida com essa, ter uma história igual a essa. Muitas pessoas, a gente já viu pessoas falando assim, entendeu? Como você olha, né, um casamento bem sucedido, casamento de anos. Vocês olham para um casamento, você acha que ele não teve nenhum perrengue não, né, gente? Que foi tudo lindo e maravilhoso. Não, gente, teve perrengue, teve BO, entendeu? Mas aquelas pessoas, elas souberam trabalhar aquilo ali, né, deram a volta por cima e, como se diz, foram avançando nos níveis até chegar, né, no topo, vamos falar assim. Então, legado é uma coisa que eu acho que todo mundo pode deixar um legado para alguém, né? Como você falou, nem todas as pessoas vão ser aquelas pessoas que a gente, né, ouve até hoje falar, mas que seja um legado, né, na sua família ali, na sua comunidade ou na sua escola. Entendeu? Às vezes Seja você não vai melhor... aparecer na mídia, Exatamente. nos livros de história, né, igual muita gente também às vezes desiste de viver o legado, porque ela acha assim, não, eu vou ter que ser um Martin Luther King, vou ter que ser um Nelson Mandela, vou ter que ser Às vezes pode ser uma professora, né? que vai fazer a diferença na vida de um aluno. Exatamente. Ele fala assim, nossa, eu sempre me lembro daquela professora. Por quê? Porque aquela professora Ela deixou um deixou legado. um legado, exatamente. Entendeu? Então, assim, o legado não é Não é algo uma grandiosíssimo, coisa, vamos não, tem falar que ser assim. igual o apóstolo Paulo, que, né, tá lá. Não, igual os grandes pregadores. Não, você pode deixar um legado ali onde você está, onde Deus te colocou. Você não vai ser conhecido nacionalmente ou mundialmente, mas você vai ser conhecido ali naquele lugar. E o mais importante, vai Você ser é alguém que conhecido fez por diferença. Deus. Deus está vendo o seu trabalho, Deus está vendo o seu coração. Porque muitas pessoas, às vezes, elas falam, nossa, não tem ninguém vendo o que eu faço. Querido, não preocupa com os outros, não. Preocupa só com o que Deus pensa a seu respeito. Às vezes, né, acontecem umas situações que as pessoas falam, a minha mãe tem que falar comigo, o que os outros vão pensar, minha filha, não sei o que lá. Eu falei, mãe, eu não tenho nada com os outros. Meu negócio é com Deus. Entendeu? Às vezes eu chego lá, né, eu vi umas músicas, minha mãe fala, minha filha, seu povo, meus vizinhos, ouvir essas músicas, o que eles vão pensar? Eu falei, mãe, isso aqui é música primeiro, isso aqui é música gospel, isso aqui é da igreja. Mas o ritmo, eu falei, mãe, Deus sabe, Deus está vendo, eu não tenho nada com os outros, que os outros vão pensar, aí é problema deles. Às vezes as pessoas, infelizmente, elas têm esse pensamento. O que as pessoas vão ficar pensando de mim? Gente,
Se você for ficar a vida inteira com esse pensamento na sua cabeça, você não vai fazer nada. Essa que é a grande verdade. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar pra gente, por favor. Legado é o que você deixa na pessoa, né? Herança é o que você deixa para a pessoa. Sim. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é: qual é a dica que você daria para as famílias para manter esse legado familiar que a família Brunet está deixando aqui para nós em todas essas gerações? Tremendo isso. Primeiro, o legado começa em casa. Meu pai não mentia, era verdadeiro. Meu pai deixou um legado muito forte. Meu pai, ele, por exemplo, era um homem equilibrado, era um homem que agia com muita sabedoria. Meu pai tinha 7 filhos. Um irmão mais velho que é médico, minha irmã é psicóloga. Ele conseguiu formar meus filhos numa época era difícil. Sim. Mas ele deixou um legado muito forte pra gente, de seriedade, de caráter. Ele era um homem de caráter. Então eu fui recebendo isso tudo dele. Ele era um homem que investia na vida espiritual. Ele dava tempo de qualidade. Ele fazia questão de fazer diariamente culto familiar. Você imagina, como eu falei, o culto familiar, ele conectou todos os meus irmãos com a vida eterna. Criou raízes profundas do reino de Deus nas nossas vidas. Meu pai deixou um legado muito forte. E eu achei tão interessante que eu acabei sendo militar como ele, nem pastor como ele. Olha aí, né? É interessante essa fala, né? A importância de você estar ali vivendo os seus princípios, vivendo os seus valores, né? E o começo ali do vídeo foi algo muito forte, né? Que você falou da questão da herança, né, Camille? Que às vezes, a herança é o que você deixa para alguém. O legado é o que você deixa dentro de alguém, né? É aquilo que você ensinou, é aquilo que você passou, é aquilo que você transmitiu para aquela pessoa, né? E igual eu falei, pode ser um legado positivo, quanto também negativo, né? Quantos pais são lembrados por causa do abandono, por causa do... né? Então, se você está deixando um legado negativo, dá tempo de você se levantar só de e você consertar, pensar, né? Pensar, meu Deus, o que eu tenho feito? Como tem sido a minha trajetória? O que eu construí até hoje? Como que tem sido? Né? O que eu estou mostrando, meus filhos têm vivenciado dentro da nossa casa? Então, acho que são perguntas que a gente, como pais, nós devemos fazer, não só como pais, mas como os líderes também, como pessoas, seres humanos, né? Como tem sido a minha trajetória, o que eu tenho, as pessoas quando estão próximas de mim, o que elas pensam de mim, o que elas falam de mim, sou uma pessoa legal, sou uma pessoa pra cima, ou, às vezes, né, uma pessoa sempre comenta com a outra, nossa, você viu fulano? Nossa, ele é muito chato, não sei o que lá, sabe, só fica reclamando de tudo. Nossa, fulano, meu Deus, que pessoa legal. Nossa, todo mundo tinha que ser igual ciclano. Então, assim, são marcas que as pessoas deixam nas outras pessoas e que, né, a convivência vai nos mostrando isso. Então, assim, igual eu falei, conviver, nós vamos conviver com pessoas pro resto da vida. Isso é inevitável, não tem como você viver numa bolha. E a gente tem que aprender justamente a viver com essas pessoas e, como eu falei, né, dar e deixar o nosso melhor, a nossa marca na vida de cada pessoa e, de preferência, uma marca positiva. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem um livro aí, Camille, para você apresentar para o pessoal? Gente, olha, nós estamos falando de legado e é lógico, não tem como falar de legado, eu tenho que apresentar esse livro, né? A autobiografia do nosso bispo Robson Rodovalho. Um livro maravilhoso que conta a história, a trajetória do nosso bispo, tudo que ele passou, que ele enfrentou, né? Todo o chamado dele, a missão e tudo aquilo que ele tem construído, que ele construiu e tem construído aqui, ó. Um livro maravilhoso, uma ótima leitura para você que fala muito sobre legado. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos no site da editora SBE, que é o sbeshop.com.br. Passa lá e adquira o seu, tá bom? Vamos chamar mais um vídeo da internet. Pode soltar, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas coisas você colhe hoje. Gente que já morreu, decidiu errado e deixou de herança para você. Muitas coisas outros fizeram e hoje caiu no seu colo. Mas saiba de uma coisa: você serve um Deus poderoso que pode mudar a história. Suas decisões podem se opor a decisões erradas que foram feitas lá atrás. E o que hoje deixaram para você como vergonha, você pode mudar e deixar para a próxima geração como honra. Olha aí que forte, né? Muito forte isso, porque ele está falando, né, que nem sempre um legado negativo, ele pode ser assim pro resto da vida. A gente pode Agora, pegar e transformar isso. Agora tem muita gente que se apega a isso, né, Camille? Ah, eu não tive pai, eu nasci num lugar tal, eu não tive uma boa criação. Não tive privilégios, não tive uma aí a pessoa condição. pega aquilo, ela se vitimiza
e ela já determina o fracasso dela dali para frente. Nossa, eu tava vendo, né, Cristiano, a gente tá falando sobre legado, sobre vitimismo, né? Assim, não é que eu tô com uma coisa sem a ver com a outra, não, mas assim, a gente acabou de encerrar agora as Paralimpíadas. E ali, gente, todo mundo são pessoas que são extremamente deficientes, pessoas que não tiveram nenhuma condição, que foram totalmente rejeitadas pela sociedade, vamos falar assim. O Gabrielzinho, aquele nadador, é surpreendente. Aquilo lá foi um fenômeno, ele aquele não tem menino. os dois braços, não tem as duas pernas, ele anda e ele é um cara pra cima, feliz assim, ali. E ele maior nada mais rápido que medalhista. todo Então, mundo. assim, ele pegou tudo que ele tinha, tudo que ele poderia acontecer de ruim, de negativo na vida dele, do legado dele, gente, poderia ser uma história de paradeza, vamos falar assim. Eu não ando, eu não tenho os braços, então vou viver fadada, ser servido por todo mundo o resto da minha vida. Mas, gente, ele mudou a percepção da história dele. A mãe, né, sabia que ele nasceu com deficiência, mas a mãe sempre estava ali, perto, né, investiu, ajudou. Ou seja, ele mudou a história dele, mudou o legado. Ele vai deixar um legado, né, como melhor medalhista, como uma pessoa que superou as dificuldades, que enfrentou muitas batalhas. Ou seja, a pessoa, como ele falou, ela pode mudar a história dela. Não quer dizer que sempre uma coisa que foi ruim pode ser ruim pro resto da vida. A gente pode mudar essa história e mudar um legado que era negativo, passa a ser positivo. Tá na mão de cada um, né? Imagina, Deus é o Deus que muda a história, né? Quantos personagens bíblicos tinham uma história ali que estava fadada, né, ao fracasso, totalmente, né, Gideão, por exemplo, a minha família é menor, eu sou mais pobre, não sei o quê, e cheio de traumas ali, e sofrendo ali os ataques dos midianitas, mas Deus o levantou ali e ele mudou a história, né? Então, quando você crê em Deus, você pode mudar a história da sua família, você pode mudar a história. Quantas pessoas a gente vê aí que vieram lá de baixo, né? Não tinham nenhuma condição, não tinham nenhum privilégio, não tinham nenhum... É claro, você vai largar atrás de alguns que já têm... Já estão lá na frente. Mas eu vejo também muitas pessoas que têm tudo e desperdiçam a vida, né? Então, não é o que você tem, não é o... É igual na corrida de bastão, né, Cristiano? Tem os que vão na frente, os que vão atrás e vão correndo, vão passando o bastão. Às vezes, né, a pessoa que passou um bastão para você, não passou o bastão da forma correta, deixou o bastão cair, você ficou para trás. Mas, querido... Isso não tem como mudar. O que você pode mudar é como vai ser... Pega o bastão, entendeu? E continua, levanta a cabeça, vamos embora. É isso aí. Não é o fim. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Solta pra gente, por favor. Pense, se você morrer agora, quais são as últimas lembranças que as pessoas vão ter de você? Alguns vão dizer, esse aí já foi tarde. Outros dirão, nossa, mas tão novo. O fato é que em poucos meses os viúvos se apaixonarão por outro alguém, seus filhos terão suas vidas, seu carro terá um novo dono, suas roupas serão doadas, seu emprego vai ser ocupado por outra pessoa e tudo que você tanto batalhou para adquirir vai ser objeto de disputa entre os herdeiros. Agora me responda, você tem se preparado para ter valido a pena? Você tem marcado a vida das pessoas? A vida é hoje, a hora é agora. Não perca tempo e amizade com discussões bobas, viva. Tá com saudade? Liga. Se ama, mostre. Amanhã pode ser tarde, pois cada instante que passa carrega a possibilidade de ser a última vez que nos vejamos. Entenda, um dia você será só uma plaquinha. Se tiver sorte, será um nome de rua. Mas mesmo assim, ainda será só uma plaquinha. Olha que reflexão forte, né? Vamos falar importante assim. Também, né? Bem a gente aberta. tem que pensar nisso, né? O que eu estou deixando para as próximas gerações? E infelizmente eu vejo que muita gente não se preocupa com isso. A pessoa só se preocupa com viver o hoje, o agora, o momento, né? Muitos não se preocupam com o próximo. As pessoas são muito individualistas, né? Estão preocupadas consigo mesmo. Espero que Deus coloque isso no seu coração aí, né? Que você tenha esse desejo de deixar um legado, deixar uma história para marcar não só a sua vida, não só a sua família, mas marcar uma geração. Começando por aqueles que estão ali do seu lado mesmo. E quem sabe futuramente marcar a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, enfim. Né? Vai de cada um e dá as oportunidades que Deus nos dá e a gente abraça. É isso mesmo, é isso mesmo. Acho que é importantíssimo, né, a gente falar desse tema, né? Então,
eu quero a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu quero destacar isso, né? Muita gente não pensa em viver um legado porque acredita que o legado tem que ser algo muito grande, algo que vai impactar o país inteiro. Fenomenal. Não. O legado, cada um tem o seu, cada um foi chamado. Né? Lembra do apóstolo Paulo falando, né? Comparando o corpo de Cristo com o nosso corpo, né? O dedinho do pé, você fala, não tem importância nenhuma, né? Mas bate o dedinho na quina da mesa para você ver, e ele começa a doer ali, que você vai dar importância para ele, né? Não, o coração, o cérebro, são órgãos mais importantes. Mas se você foi chamado para ser o dedinho, seja o melhor dedinho de todos, né? Se Deus te colocou num lugar, numa posição, faça a diferença naquele lugar que Deus te colocou. E Deus honra, gente. Deus honra. Não pensa assim, não, eu não vou conseguir ser grande, então melhor nem começar, nem tentar, não. Comece onde Deus te colocou, seja fiel a Deus ali, né? As pessoas que Deus colocou no seu caminho. Na hora que você vê, se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena. A Bíblia fala, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, essas pessoas, né? Gente, lembra dos versículos, profetiza os versículos na sua vida, amém? Porque quando a gente abre a boca para profetizar, as coisas acontecem. É isso mesmo, é isso mesmo. Gostou do programa? Gostou desse tema? Clica aí no joinha, se inscreve também no nosso canal, né? Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreve, é importante você estar junto com a gente, né? Quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Bissa Camille? É só você ir em saranossaterra.com.br, vai lá na aba Igrejas, lá você vai encontrar os horários dos cultos, os dias e os endereços de todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil. É isso aí, entra lá, procura o endereço da igreja mais perto de você, o contato, né? E participe dos nossos cultos. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, tá bom? Chegamos ao final de mais um Sem Limites. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.